O Evangelho é o conteúdo central de toda a Escritura Sagrada, a base de toda a vida cristã e o fundamento de toda a missão da Igreja no mundo. Mas o que é de fato o Evangelho? Essa pergunta se torna necessária, uma vez que nosso mundo tem sido marcado por falsos evangelhos e que, por consequência, tem gerado falsas igrejas, falsas lideranças e falsas vidas cristãs. Por causa desse outro evangelho, como disse o apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas, a mensagem do genuíno evangelho tem sido substituída por pseudos-evangelhos que enganam, Deturpam e maculam as boas notícias da palavra de Deus. Diante desse cenário, a Igreja de Jesus, comprometida com a verdade da cruz, tem se levantado como arauto do Evangelho nesta geração, para resgatar e defender a mensagem do plano redentor de Deus para a humanidade. É nessa visão que temos sido conclamados pelo lema: o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. O Evangelho é a expressão viva do plano eterno que Deus estabeleceu desde a eternidade, que chamamos de plano da redenção. Plano este, feito pelo Conselho da Trindade antes que o mundo fosse criado, no qual o Pai planejaria e deliberaria a salvação. O Filho executaria, vindo ao mundo fazendo-se carne, tornando-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o Espírito Santo aplicaria em nós a obra da redenção. Essa obra de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, traçada na eternidade, foi executada no tempo e há de se consumar no dia final, quando Jesus virá em glória para buscar a sua igreja. É esse plano bendito que a Bíblia chama de Evangelho, a comunicação das boas novas da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos nos relembra que nossa mensagem tem que ser bíblica e cristocêntrica. A cruz de Cristo, o discipulado sacrificial, o novo nascimento, o arrependimento, a conversão do pecador e a fé que conduz às boas obras. Ao longo deste último ano, nós, como Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza, temos buscado conhecer, viver e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Foram inúmeras ministrações nos cultos na sede e congregações sobre o tema do Evangelho, eventos realizados por cada um dos nossos ministérios específicos, crianças, adolescentes, juventude, mulheres, casais, trabalhos de oração, tanto no tradicional círculo de oração, mas nas orações para obreiros, consagrações matinais, sala virtual de oração e vigílias, nossos cursos e formações, como nosso treinamento para pastores e líderes, ESLIC, Escola de Liderança Cristã, e NDL, Núcleo de Desenvolvimento de Líderes. Publicações, como nosso Pão Diário, nossos encontros nos grupos de vida, estudando as lições sobre o assunto, com podcasts e outros recursos. Atividades evangelísticas, como as cruzadas setoriais dos ministérios específicos, o Nordeste para Cristo, missões transculturais nos 5 continentes do mundo, ações sociais com os projetos do Instituto Restaurar. E tudo isso com a intenção de conhecermos ainda mais o Evangelho da Graça de Deus, vivenciá-lo no nosso dia a dia e pregá-lo para todas as pessoas em todos os lugares. Chegamos assim à Escola Bíblica de Obreiros 2024 da AD Templo Central em Fortaleza, com o objetivo de continuarmos a aprender e sermos transformados pelo Evangelho de Jesus, e assim seguirmos nossa missão de fazer discípulos e conduzi-los a amar, acolher e servir. Seja bem-vindo à EBO 2024. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos, poder servi-los nesta noite e também celebrar a Deus por uma ocasião tão especial, os 110 anos de igreja, junto também da Escola Bíblica de Obreiros deste ano, esse ano que é um ano festivo, de uma data tão especial para a igreja aqui no estado do Ceará e principalmente para a igreja também em Fortaleza. Que Deus continue a abençoar toda a sua obra de uma forma muito especial.
Que privilégio poder conhecer o pastor Antônio José, também sua esposa, irmã Janilda, que alegria poder estar com vocês, estar com o pastor Zean e poder desfrutar da sua companhia, também a irmã Isadora, que bom poder estar tendo a bênção de estar com vocês, e, irmã Cássia, me perdoe. E também poder agradecer, sim, ao pastor Mardônio e também a irmã Isadora por todo o suporte e apoio que está sendo dado no dia de hoje, na bênção de poder estar servindo vocês aqui nesta data tão especial. A temática do assunto de hoje à noite fala sobre a verdade do Evangelho, o poder do Evangelho, e como que isso também toca as nossas vidas através daquilo que representa biblicamente como Pentecostes, em Atos capítulo 2. E eu gostaria, a partir desse entendimento, de deixar a aula, a mensagem desta noite a vocês, com o sentimento de que Deus nos guiará dentro desse entendimento para a nossa edificação e também o nosso crescimento espiritual. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria de ler com você no livro de Atos, alguns versículos ainda no capítulo 1, e depois nós iremos também ao capítulo 2. Livro dos Atos, capítulo 1, e também depois capítulo 2. No capítulo 1 nós iremos ao versículo 6. Enquanto você localiza aí, rapidamente, para que não seja preciso falar sobre eles no final, eu gostaria só de informá-los, após o culto você terá à sua disposição alguns dos nossos livros, e em especial eu trouxe 3 títulos que estarão à sua disposição nessa noite. O primeiro deles é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas, não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa, principalmente para aquele momento que você está lendo a Bíblia e tem uma dúvida ali. Então imagina que você está preparando uma mensagem sobre Paulo, você vê que na letra P, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, interpretativo. Então, é uma obra que vai te servir muito, tanto para o seu tempo de leitura, como também para o momento de preparar aulas, mensagens, conteúdo bíblico a ser compartilhado de um modo geral. Eu tive a alegria de ter a revisão desta obra por um pastor que é muito querido da nossa nação, pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o nosso país teve dentro da área do ensino bíblico. Dentre as coisas que o Dr. Shedd escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Jesus contou aproximadamente 42 parábolas. Isso representa 1/3 de tudo aquilo que temos escrito nos evangelhos sobre os ensinos de Jesus. Só que a grande maioria delas está dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Histórias como, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Muitas pessoas perguntam se as 10 virgens representam ou não a igreja dentro da interpretação correta de Mateus 25. Pela seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, muito provavelmente, elas não se encaixam ali como um símbolo da igreja. A pergunta é: quem então elas representam na interpretação daquela parábola? Questões como, por exemplo, qual a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Porque Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente. Então são mais de 300 páginas te explicando todas as 42 parábolas contadas pelo Senhor. Dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo, e também exegético, analisando o grego bíblico em cada uma daquelas parábolas. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia, é um livro que ele está
dentro de uma dinâmica de perguntas e respostas, e ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Questões envolvendo, por exemplo, escatologia bíblica, o que a Bíblia fala sobre a vida após a morte, os mortos possuem memória ou não, nós reconheceremos ou não as pessoas no céu. Questões do Antigo Testamento, as pessoas se questionam sobre o dilúvio, se ele foi local ou universal. A Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio, e tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé preservou todas essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos no nosso tempo. O livro dos Reis diz que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas diz que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Um evangelho diz que Jesus curou um cego em Jericó, o outro fala que foram 2. Um evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, o outro fala que foram 2. Então são centenas de questões que as pessoas sempre fazem sobre interpretação bíblica. Esse é um material que caminha mais para a linha de apologética, é um material que vai te servir muito e também ser um instrumento válido para o seu tempo de leitura e também preparação de aulas e mensagens. Os livros você pode adquirir só 1, 2 ou os 3. Os 3 você tem aproximadamente 1000 páginas, são mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. O valor deles, 1 é 50, 2 são 80, os 3 são 120. Você pode parcelar sem juros ou ainda adquirir por débito ou Pix. Vai estar à sua disposição na saída, certamente vai te abençoar e abençoar muito também a todos aqueles que te ouvem. Se você me ouviu e entendeu, diga amém. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, e depois nós vamos também a alguns versículos ainda no capítulo 2. Atos 1, verso 6, a palavra de Deus nos diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se colocaram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vocês viram ele ir. Verso 13. Entrando, pois, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimamente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se então o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E se você leu comigo, diga amém. A grande proposta desta temática da noite de hoje fala sobre o Evangelho e o poder do Pentecostes. Como que, através daquilo que Deus manifestou para todos nós, mediante a bênção
da boa notícia, que é o que Cristo fez pelos homens, indo à cruz, morrendo em nosso lugar, perdoando uma dívida que era nossa, vivendo a nossa morte, nos dando em troca disso a sua vida. Como que a bênção do Evangelho nos possibilita vivenciar também outras bênçãos em Cristo. E entre essas, sem dúvidas alguma, está aquilo que nós podemos celebrar a Deus através do que é o movimento pentecostal. Não apenas no que historicamente, por exemplo, celebra-se esse ano como os 110 anos que o Evangelho chegou ao estado do Ceará, à região de Fortaleza, ao interior desse estado, mas também como que Deus vai construindo a sua história ao longo de períodos difíceis da história, ao longo desses 2000 anos, que a chama do Evangelho não esteve apagada, mas estava acesa, fazendo com que a verdade de Deus fosse anunciada aos homens, a mensagem de esperança, de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, chegasse àqueles que estavam perdidos em seus pecados e iniquidades, mortos em sua realidade espiritual, mas foram então alcançados pela bênção da verdadeira luz. Entendermos esta primeira bandeira dessa temática é algo fundamental. Nós não podemos, em hipótese alguma, afastarmos da nossa convicção, daquilo que vivemos e daquilo que falamos, aquilo que é a base central do Evangelho. Deixa eu falar-lhe, na verdade, lembrar-lhe uma coisa esta noite. A igreja, ela é a única instituição que carrega a mensagem do Evangelho. Todas as instituições carregam uma mensagem. Se você sair, por exemplo, do campo religioso e for, por exemplo, para as ciências comportamentais ou psicológicas, psicologia, psicanálise, psiquiatria, todas elas carregam uma mensagem. Se você for ver, por exemplo, aquilo que nas últimas décadas teve uma ênfase muito forte, principalmente vindo dos Estados Unidos e repartindo para todo mundo, aquilo que é chamado do movimento de treinamento de pessoas, de capacitação de pessoas para a área profissional, para a área do corporativo, eles carregam uma mensagem. Toda instituição carrega uma mensagem. Só que a única instituição que carrega a mensagem do Evangelho é a Igreja de Cristo Jesus. Existe sobre o nosso tempo um cuidado que nós precisamos estar atentos a ele, para que a gente não silencie a única mensagem que pode ser feita apenas por nós. Todas as áreas de desenvolvimento pessoal, de crescimento profissional, existem já instituições que falam essas mensagens. Mas se a igreja calar no anúncio do Evangelho, ninguém ouvirá sobre o Evangelho de Cristo. Há uma coisa muito curiosa dentro desse entendimento, que é o que é o Evangelho. E embora isso pareça ser algo tão simples, é algo que nós precisamos colocar o nosso coração nisso. Porque o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho é a mensagem central da Bíblia. Mas é possível nós pregarmos a Bíblia e não pregarmos o Evangelho. Quando nós pregamos, por exemplo, sobre José, somos edificados, mas não necessariamente estamos pregando o Evangelho. Quando nós pregamos, por exemplo, sobre Davi, nós estamos pregando a Bíblia, mas não necessariamente estamos pregando o Evangelho. Quando nós pregamos, por exemplo, sobre a sabedoria dos Salmos ou a sabedoria do livro de Eclesiastes, nós estamos pregando a Bíblia. São mensagens úteis, fundamentais e indispensáveis para que a gente consiga crescer em todas as áreas da nossa vida. Só que o Evangelho é a mensagem central da Bíblia. O Evangelho é a mensagem do que Cristo fez, do que Ele nos ensinou, do exemplo que Ele nos deixou, do convite que Ele fez para que nos tornássemos seus discípulos. Há uma coisa muito curiosa diante do entendimento disso, porque toda instituição, ela sempre estará representada por um símbolo, ok? Toda instituição sempre estará representada por um símbolo.
Imagina que você está dirigindo e de repente em uma autopista, uma estrada, uma BR qualquer, dessas que constantemente nós passamos por ela, de longe você vê um símbolo de um M muito grande amarelo. Aquilo ali é um sinal de que você passando por ali, você tem ali uma lanchonete. Qual é o nome? McDonald's. Aquilo ali é um símbolo daquele movimento. Quando Steve Jobs ele cria a ideia da Apple, ele coloca a maçã mordida. Literalmente ele está trabalhando aquele simbolismo que virou quase que um folclore da ideia de que o fruto do Éden fosse a maçã, representando a árvore do conhecimento. Então quando Steve Jobs constrói a ideia da Apple como uma maçã mordida, o que ele está dizendo é: através do nosso aparelho você terá acesso ao conhecimento, você terá acesso à informação. A tecnologia do nosso aparelho vai possibilitar que você consuma conhecimento. Quando a Volkswagen inaugura, por exemplo, a sua marca, século XX, a Alemanha está no período da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde na Segunda Guerra, sai muito enfraquecida financeiramente, e aqueles que eram mais ricos tinham na Alemanha opções muito boas de carro, só que muito caras. Só que para um cenário de um país que estava se recuperando financeiramente após uma guerra, não era uma opção tão interessante. Mas você tinha lá a BMW, a Mercedes, entre tantas outras. Aí então criam a Volkswagen e colocam um símbolo na marca, o V e o W, que é a sigla para carro popular. Então quando criam a Volkswagen, eles estão dizendo: nós estamos nos recuperando financeiramente, se você precisa de um carro, talvez você não esteja no momento de comprar uma Mercedes ou uma BMW, você pode comprar um Volkswagen. É um carro popular, mas que vai te atender perfeitamente, com uma qualidade excelente, vai te servir muito bem. Eles estão construindo uma marca e eles estão colocando um símbolo. Quando Jesus vai iniciar o movimento dele, todo movimento carrega um símbolo. Quando Jesus está iniciando o movimento dele, se alguém perguntasse para ele: Senhor, como que o Senhor quer que o seu movimento fique conhecido? Qual é o símbolo do seu movimento? Ele responderia: o símbolo do meu movimento é uma cruz. Mas espera aí, uma cruz, Senhor, isso não é tão popular. Isso não é tão agradável, as pessoas não têm tanta empatia ou simpatia por uma cruz. Uma cruz, uma cruz. Por quê? Porque todo aquele que quiser ser meu discípulo precisará estar disposto a morrer para si mesmo, a vencer as suas paixões, a vencer tudo aquilo que pode o afastar de Deus. Nós não podemos divorciar a mensagem do Evangelho. Nós não podemos calar a única mensagem que apenas a igreja carrega. Quer dizer ao homem que todos estão mortos em seus pecados e iniquidades, que essa vida, por mais tempo que durar, um dia ela chegará ao fim. E a questão não é por quanto tempo os olhos estiveram abertos aqui, mas é quando eles se fecharem aqui, onde eles se abrirão. Só que existe apenas um caminho que leva aos céus, é o caminho da cruz, é o caminho do Evangelho, é o caminho de Cristo. E enquanto a igreja estiver presente na terra, esta mensagem não será calada. Deus confiou à sua igreja a anunciação da mensagem do Evangelho. Você pode celebrar a Deus por isso essa noite? Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, me ajude a nunca me esquecer de anunciar o Evangelho. O Evangelho é a mensagem central da Bíblia. É um perigo se nós pregarmos a Bíblia, mas não necessariamente pregarmos o Evangelho. O Evangelho é quem Cristo foi, o que Ele nos ensinou, o preço que Ele pagou. É a boa notícia de que há esperança para um mundo que está em trevas, de que há esperança para um mundo que está perdido, e que essa esperança passa pela cruz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Há um entendimento dentro de Pentecostes, que é a segunda temática desta noite. Esta tarde eu estava fazendo alguns rabiscos, lendo esse texto, buscando em Deus um entendimento para que eu pudesse compartilhar com você. E Deus me ajudou a entender 3 pontos de vista dentro desse texto de Atos 1, que talvez eu pontuaria a você sobre qual foi o ambiente em que o Pentecostes aconteceu. Você pode repetir isso comigo? Diga: qual foi o ambiente
onde o Pentecostes aconteceu. Entenda isso como a configuração, ok? As características de um ambiente onde o Pentecostes acontece. O ambiente onde Deus se revela. A configuração que nos alinha, que nos conecta a um ambiente onde Deus manifesta o seu poder sobre ele. Em primeiro lugar, o ambiente onde o Pentecostes aconteceu foi um ambiente onde o foco foi centralizado para o reino de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o foco foi centralizado para o reino de Deus. Tem uma coisa curiosa aqui, porque por 3 anos, Jesus realizou milagres extraordinários. E quando ele acabava de realizar, ele dizia o seguinte: só vou te pedir uma coisa, não conte isso para ninguém. Jesus acabou de ressuscitar a filha de Jairo. Jairo poderia ser um excelente propagador dos sinais de Jesus em toda a Galileia. Jesus olhou para ele e falou assim: não conte isso para ninguém. Por 3 anos e meio, Jesus realiza sinais maravilhosos. E diz: vocês estão proibidos de contar isso para as pessoas. Só que de repente os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai ajudar a gente a organizar esse problema político que a gente está tendo aqui? De ser livre do Império Romano, de ter de novo autonomia em nosso território? O Senhor falou o seguinte: não vos compete saber os tempos e as estações. Só que nesse tempo vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Olha que coisa curiosa. Por 3 anos e meio, Jesus diz: vocês estão proibidos de falar o que vocês viram. De repente, Jesus olha para os discípulos e diz: agora vocês estão proibidos de guardarem apenas com vocês o que vocês viram. Vocês precisam testemunhar isso. Por que Jesus só autorizou a igreja a anunciar o Evangelho? Por que ele só autorizou os discípulos a manifestar tudo aquilo que eles presenciaram depois que havia passado esse tempo? Porque Jesus só autorizou os discípulos a testemunharem o Evangelho depois que eles receberam poder. Jesus disse: vocês receberão poder, e quando vocês estiverem habilitados por esse poder, vocês serão minhas testemunhas, e vocês vão tocar Jerusalém, vocês vão tocar a Judeia, vocês vão tocar Samaria, vocês vão alcançar todos os confins da terra, porque o Evangelho não é mais uma filosofia religiosa, o Evangelho é manifestação de poder, é o próprio Deus, é a transcendência do único Deus, o Deus verdadeiro, manifestando os seus sinais. O Evangelho manifesta as verdades e o poder do reino de Deus. Você pode louvar a Deus por isso? Jesus não deixou que os discípulos testemunhassem sem que eles tivessem recebido poder. Porque se o Evangelho for apenas informação passando, às vezes não traz um resultado final satisfatório. Tem uma analogia que eu acho ela incrível sobre qual é a diferença, qual é a distância do céu para o inferno. Já ouviu essa analogia? Se você ainda não ouviu, talvez é interessante ouvir. É uma analogia, não tenha como literalidade, mas como valor sendo construído através dela. Quem aqui pensa que a distância do céu para o inferno é uma distância descomunal, absurda? Faz assim com a sua mão. Alguns? Ok. A distância do céu para o inferno é uma distância de 30 centímetros. Quantos centímetros? Porque é a distância do seu cérebro para o seu coração. Porque se o Evangelho passar só por aqui, mas não transformar aqui, o final é inferno. Se o Evangelho passar só por aqui, mas não fizer nascer de novo aqui, o final é inferno. Se o Evangelho passar só por aqui, mas não transformar a pessoa em um novo homem, se não houver novo nascimento, o final é inferno. Talvez essa é uma das grandes crises do ministério pastoral do nosso tempo. A gente está tentando encontrar fruto do Espírito em gente que ainda nem nasceu de novo. Há uma coisa que parece, mas não é. Uma coisa é adesão, outra coisa é conversão.
Há pessoas que apenas aderiram a uma igreja, mas não se converteram ao Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é manifestação de poder. É quando Deus nos faz morrer para os nossos pecados, para a nossa natureza humana. E nós nascemos de novo em Cristo Jesus. É uma obra que Deus realiza na vida do homem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Qual foi o ambiente em que o Pentecostes aconteceu? Qual é o ambiente onde Deus se revela? O ambiente onde Deus se revela, em primeiro lugar, é o ambiente onde o nosso foco é centralizado. O nosso foco é? Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos, conflitos políticos vocês sempre vão ter. Cuidado para você não deixar que o seu apego com os conflitos políticos tirem o seu coração do foco que tem que estar no reino de Deus. É nesse tempo que a gente vai resolver o problema com Roma. Isso aqui está uma bagunça, tem os grupos, tem as revoltas. Jesus está dizendo o seguinte, não vos compete saber tempos e estações. O que vocês precisam entender é que o que eu tenho para vocês vai muito mais além do que essa esfera. Vocês vão receber poder. Vocês serão testemunhas do reino. O Evangelho vai fluir através de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os cenários desta terra podem até tentar interferir, mas não são eles que decidem o que a igreja vai vivenciar como crescimento e como avanço. Jesus viveu em um tempo desafiador no ambiente político do seu tempo. Jesus foi o maior exemplo que não são os cenários governamentais que vão afetar aquilo que a gente vai construir através da nossa fé. O Evangelho sempre foi o caminho paralelo. O Evangelho sempre foi a verdade de Deus. O Evangelho sempre foi construtor de culturas. A solução desse país vai existir, não se nós tivermos governo A ou B, isso pode interferir em alguma coisa, mas a solução desse país vai existir quando nós como igreja cumprirmos a nossa missão, porque onde a luz chegar, as trevas vão desaparecer. Deus quer centralizar o nosso foco no reino de Deus. Se isso acontecer, o Pentecostes virá sobre nós. Deus agirá por meio do seu povo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus fala uma coisa curiosa. Jesus diz o seguinte, tem coisas que não pertencem a vocês saber. Sabe o que os judeus estavam querendo ali? Autonomia. Eles estavam querendo o quê? Aquilo ali é aproximadamente o ano 30 depois de Cristo. Sabe quando é que eles tiveram autonomia? 1948. Em 40 anos Jerusalém seria destruída. Tito Flávio Vespasiano ia entrar na cidade, eles iam ser dispersos. Aquilo ali ia virar território de tudo quanto é povo. Os judeus iam estar dispersos, a diáspora, por todo o território do mundo antigo. Iam ser perseguidos, iam morrer. E antes de voltarem à terra, 6 milhões de judeus iriam morrer na Segunda Guerra Mundial. Deus está dizendo o seguinte, tem coisas que é melhor vocês nem saberem. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o poder, a gente nos tirar do jugo de Roma. Tem coisa que não vos compete saber. Mas eu tenho uma coisa boa para dizer para vocês. Nesse tempo vocês vão receber poder. Levante sua mão e diga assim, Senhor, ajuda-me a estar com o meu foco no meu propósito. Você pode repetir isso comigo? Diga, Senhor, ajuda-me a estar com o meu foco no meu propósito. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre propósito. Quem é que cresceu ouvindo alguém ler Eclesiastes 3, dizendo que há um tempo para tudo? Você ouviu essa expressão? Aquele texto nunca disse isso. O que aquele texto diz é que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai dar tempo para tudo. Mas se você priorizar o que é propósito, vai dar tempo. Sabe quando que a vida da gente sai dos trilhos? Quando a gente tenta fazer tudo. E tentando fazer tudo, a gente perde a nitidez do que de fato é o propósito. Quando você ouve a palavra propósito, qual que é a ideia que vem na mente da gente? Que propósito é desígnio, que propósito é destino, que propósito é missão. O termo hebraico construído ali para propósito significa deleite. Você pode repetir isso comigo? Diga deleite.
O significado de propósito ali não é destino, não é desígnio, não é missão, é deleite. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quer saber se algo é propósito de Deus para você? Isso vai te trazer paz. Isso será agradável para você. Você terá alegria de fazer isso. Você vai se encontrar, você vai se completar realizando aquilo ali, porque propósito é deleite. Aquilo vai trazer sentido para a sua vida. Você vai dizer: Senhor, me dê mais 10, 15, 20, 30, 50 anos, porque eu quero continuar a fazer isso, porque eu encontrei aqui o sentido na minha vida. Propósito é deleite. Se a gente tentar fazer tudo, a gente vai se perder. Mas se a gente priorizar o que é propósito, nós vamos cumprir a nossa missão. Deus quer nos ajudar a não perder o foco no nosso propósito. Você pode dizer glória a Deus por isso? Qual é o ambiente que o Pentecostes acontece? Em primeiro lugar, é o ambiente que o foco está centralizado no propósito. Segundo lugar, eu não sei se na versão que você tem em mãos, no versículo 13, diz essa expressão. Quando Jesus acabou de ser assunto aos céus, aparece aquele anjo e diz: do mesmo modo que vocês viram ele subir, um dia ele voltará. Aí o versículo 13 diz que eles retornam para Jerusalém, eles estão no Monte das Oliveiras, eles atravessam o Vale de Cedron, eles sobem de novo aquela região da colina ali do Monte Sião, o cenáculo está próximo ali, eles entram dentro do cenáculo, e o versículo 13 diz: então, entrando, subiram ao cenáculo, e a versão que eu estou diz: onde habitavam. Você pode repetir isso comigo? Diga: onde habitavam. Eu fui procurar em algumas versões agora à tarde. A Reina Valera, por exemplo, a Almeida é a nossa principal versão espanhola, é portuguesa. A Reina Valera é a principal versão espanhola. A Reina Valera tem uma expressão curiosa, diz moravam. Você pode repetir comigo? Diga: moravam. Esse termo no grego aqui é katomenotes. Mas eles não moram aqui, isso aqui é um cenáculo. A grande maioria deles moram na Galileia. Como assim habitavam? Como assim moravam? Jesus tinha olhado para eles e tinha dito o seguinte: fiquem em Jerusalém, fiquem até que vocês sejam revestidos de um dia, nada, 2, nada, 3, nada, uma semana, nada. O que a gente vai fazer? Vamos voltar para a Galileia? Não, por quê? Porque a gente não tem um plano B onde ele tem um plano A. Nem que a gente tenha que habitar aqui. Nem que a gente tenha que morar aqui. Mas a gente não vai querer outra coisa a não ser o que ele mandou a gente fazer. Eu estou falando esta noite para muitos obreiros. Sabe qual é uma das coisas que pode te prejudicar no seu ministério? Você deixar um plano B vivo. Você lembra de Eliseu? Quando Eliseu sentiu que ele foi chamado, qual foi a primeira coisa que ele fez? Pegou os bois, os aparelhos, queimou os bois, fez churrasco, a lenha foi os aparelhos, ele dissolveu tudo, com aquela carne ele serviu o povo, porque ministério começa servindo pessoas. O que ele estava dizendo era: ainda que um dia eu tente voltar para o que eu fazia antes, eu não tenho mais um plano B. Aí Jesus no Novo Testamento chamou Pedro, chamou? Pedro não queimou as redes, Pedro guardou. Primeira luta que Pedro enfrentou, João 21, ele olha para 6 discípulos e diz: vou pescar, vamos comigo? Quando Jesus tinha chamado ele, 3 anos antes, ele havia pescado uma noite, não havia conseguido pegar nada. 3 anos depois ele tenta pescar de novo, pela segunda vez consecutiva, ele pesca toda uma noite, não consegue pegar nada. Porque todas as vezes que você tentar ressuscitar um passado que Deus não tem mais para você, você vai ressuscitar junto às mesmas angústias, as mesmas feridas, os mesmos vazios, os mesmos resultados, as mesmas frustrações. Não cabe um plano B aonde Deus já tem um plano para você. O que eles estavam dizendo era: nem que a gente tenha que morar aqui, nem que isso daqui a partir de hoje seja a nossa casa, mas a gente não sai daqui enquanto nós não formos revestidos de poder. Ele tem um plano e a gente confia no plano dele até o final. Sabe qual é o ambiente que Deus vem?
Sabe onde é o ambiente que o Pentecostes acontece? É um ambiente que a gente habita dentro daquilo que é a vontade de Deus. Que a gente olha e diz, Senhor, é isso daqui? Ok, então a partir de hoje isso daqui é a minha casa. Eu vou habitar dentro disso daqui. Mas você é lá da Galileia, não tem problema. A partir de agora é isso daqui. Por quê? Porque Ele disse para ficar. Ele disse para clamar. Ele disse para confiar. E eu não quero correr o risco de tentar viver uma vida que não é aquela que Ele estabeleceu para mim. Você está comigo aí? Há 2 livros da Bíblia que contam a sua história. Quantos livros? Quantos livros? O primeiro está nos Salmos. O salmista diz que há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Você pode repetir isso comigo? Diga, há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. É claro que isso aqui é uma linguagem poética, mas pensa aqui comigo. Imagina, por exemplo, o dia que Davi nasceu. Deus prefixando lá, ó, ele será rei sobre Israel. Um homem segundo o meu coração. O dia que Moisés nasceu, Deus prefixando lá, ele será libertador do meu povo do Egito. O dia que Paulo nasceu, Deus prefixando lá, ele será apóstolo dos gentios. Há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Esse livro você pode chamar de livro do propósito, livro do... Só que há um segundo livro na Bíblia que conta a sua história, que está em Apocalipse 20. Esse livro a Bíblia chama de livro das obras, livro das... Aqui está o que ele projetou, o que ele estabeleceu como plano. Aqui está as escolhas que fizemos, os caminhos que priorizamos, aquilo que a gente olhou e disse assim, não, eu sei o que é melhor para a minha vida. Aqui é o propósito, aqui é a biografia final. Sabe o que a gente tem que perguntar? O dia que Deus pegar o livro onde Ele prefixou todos os nossos dias, e pegar a biografia final das nossas obras e colocar um diante do outro, será que vai bater? Ou será talvez que Deus vai olhar para a gente e vai dizer, que pena, viu? Que eu tinha até um caminho para você, mas você quis ir pelo seu. Que eu tinha até um projeto para você, mas você pensou que o seu projeto era melhor para a sua vida. Você está comigo aí? Levante sua mão e diga assim, Senhor, eu não quero perder tempo em um plano que não é seu. Qual é o ambiente que o Pentecostes acontece? O ambiente que o Pentecostes acontece é o ambiente onde a gente habita. Onde a gente? Aquilo que é o propósito de Deus. Terceiro lugar, está comigo aí? Diga amém. Amém. Tem uma coisa curiosa, porque o final de Atos 1 é o Pedro, qual é o nome dele? Dizendo o seguinte, ó, o Judas saiu fora do grupo. Só que a gente precisa ter 12, a gente precisa ter? Está com sua Bíblia ainda aí? Olha o que ele fala no versículo 24. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. Você tem aqui Pedro falando com Deus, Pedro falando com, para que tome parte deste ministério apostolado, a qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aí o verso 26 diz, e lançando-lhes sortes, você tem Pedro falando com Deus. Você não tem uma menção de Deus falando com Pedro. Você tem Pedro lançando sortes. A sorte cai sobre Matias. E o Pedro diz, que bom. Voltamos a ter 12. Voltamos a ter? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você está comigo aí? Diga amém. Não se apegue a coisas que fizeram sentido para um tempo, mas que hoje não fazem mais o mesmo sentido. Você não vê nada em Atos de Matias. Você tem alguma coisa histórica da biografia, na tradição, ok. E eu também não quero colocar Paulo aqui no lugar de Matias, porque o propósito de Deus para Paulo é outro. Ponto de vista meu aqui, ok? O Pedro está olhando e está dizendo o seguinte, ó, tem que ser 12, tem que ser? Só que o sentido dos 12 já havia encerrado. Os 12 só tiveram sentido porque andaram 3 anos e meio com Jesus. Aquele tempo já tinha acabado. A questão não era se eram 12 ou 11. Porque o Pedro, que aqui é o líder principal da igreja,
7 capítulos depois já não é mais, já é Tiago. E você não tem nunca mais Pedro voltando a ser o líder principal da igreja. Você não tem nada acontecendo com Matias. Qual é o ambiente que Deus vem? Qual é o ambiente onde o Pentecostes acontece? É aquele ambiente que a gente não se apega com coisas que até fizeram sentido para um tempo, mas que talvez não são o propósito mais dessa estação, desse ciclo, desse momento. Matias, a gente precisa de um lugar. Será que você vem para a gente fechar o colégio de novo? De 12, lança sortes, caiu. Que bom, mais um aqui. O propósito dos 12 já tinha concluído. A riqueza não era ser um dos 12. A riqueza é se o período dos 12 vivenciou os 3 anos e meio com Jesus ou não. Se a gente não tiver cuidado, o coração da gente se apega a coisas que foram a forma de Deus se comunicar por um tempo. Mas Deus vai criando modos, configurações. Deus vai se revelando de tempo em tempo de modos diferentes. A nuvem de Deus vai movendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer continuar a fazer coisas novas nesse tempo por meio de você. Tem horas que a comunicação de Deus é diferente. Tem horas que Deus diz para Moisés, fira a rocha. Outras vezes fale com a rocha. Deus tem cada momento para cada estação. Deus tem cada propósito para cada tempo. Se nós queremos continuar a viver Pentecostes sobre a nossa vida, derramar de Deus sobre nós, se nós queremos continuar a alcançar o nosso tempo e a nossa geração, do mesmo modo que os nossos pais tocaram e alcançaram a geração deles, que o nosso coração seja orando, dizendo, Senhor, revela-nos qual que é a tua vontade, o teu propósito para este tempo, e nós queremos estar conectado com isso, para vivermos hoje aquilo que o Senhor está fazendo agora. Você pode dizer glória a Deus por isso. Qual é o ambiente que Pentecostes acontece? É o ambiente que a gente está conectado àquilo que Ele está fazendo agora, sem que necessariamente seja a mesma configuração do que Ele fez ontem. Você está comigo aí? Diga amém. Caminho aqui para a parte final da aula de hoje. Se eu pudesse te dar uma definição sobre o que é Pentecostes, na minha opinião, a frase que mais define o que é Pentecostes, sobre culto, sobre presença, sobre celebração, é que Pentecostes é o culto que Deus vem. Você pode repetir isso comigo? Diga, Pentecostes é o culto que Deus vem. Tem 120 reunidos em um lugar, e Ele veio. O primeiro culto na terra, Éden, ok? Primeiro culto na terra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem é que hoje saiu de sua casa e veio para o culto? Faz assim com a sua mão. No Éden não era o homem que ia para o culto, era Deus que vinha para o culto. O culto começou com Deus vindo. Todo dia na viração do dia, Deus vinha. Viração ali é um termo da Septuaginta, ok? Só que a Septuaginta é grega, aquele texto original é hebraico. No hebraico, a expressão para viração ali é ruar. Você pode repetir comigo? Diga ruar. Que é aquilo que a gente traduz também como ruach, que é a ideia de vento. Você sabe muito bem que o dia para os judeus não termina meia-noite, como para a gente, 6 da tarde. Quando põe-se o sol e inicia-se a primeira vigília da noite. Na tradução da Bíblia para o grego, pela Septuaginta, a ideia de viração era para marcar em qual momento do dia que Deus ia para se encontrar com o homem. Deus está criando ali um princípio devocional, devocional, porque a ideia de vento é a ideia do Gênesis, a ideia de viração é a ideia da Septuaginta. O que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte: Deus sempre vinha no vento da tarde. Sabe aquela brisa de final de tarde? Era como se Deus viesse nela e entrasse dentro do Éden. Deus está construindo um princípio devocional, Deus está dizendo o seguinte: Adão, eu quero que você aprenda isso. O que, Senhor? Quão precioso é começar todo dia na minha presença.
Eu vou vir sempre para a viração. Cada dia eu começo com você. Cada dia eu estou junto com você. Cada dia você encerra comigo. Cada dia, quando vira o dia, tem um culto. Cada dia, quando vira o dia, tem comunhão. Cada dia, quando vira o dia, a presença sobre a sua vida. Cada dia, quando vira o dia, Deus vem. Porque o culto começou com Deus vindo. Eu não sei em que momento Adão e Eva pecaram. Mas eu tenho para mim que foi em algum momento da tarde. Porque a Bíblia diz que eles quebram o mandamento, sentem vergonha, percebem que estão nu, imediatamente vão buscar folhas de figueira para costurar vestes e cobrir a nudez. Aí Deus entra de novo. Viração. Deus entra Deus faz uma pergunta: Adão, onde é que você está? Ele diz assim: Senhor, eu vi que eu estava nu e eu tive vergonha. Tive? Quem disse para você que você estava nu? A mulher que tu me destes, a mulher que tu... Ele está olhando e está dizendo o seguinte: se eu não tivesse me dado Eva, eu não teria comido desse fruto. Se Eva não tivesse me dado desse fruto, eu não teria comido dele. Ele está dizendo: Senhor, ó, não tem nada a ver com isso não, viu? Culpa primeiro sua, depois de Eva. Desde o Éden, gente que é muito bom de transferir culpas, é sempre péssimo de reconhecer erros. Quem é muito bom de sempre dizer que o outro é culpado pelo erro dele, é péssimo de arrependimento e mudança. Mas quem disse para você que você estava nu? Eles conversam ali um pouco, o Senhor diz: ó, há uma consequência para você, há uma consequência para você, há uma consequência para você. Viração do dia, viração do... Eu não sei se você já percebeu isso, mas Adão caiu em um dia que ele havia começado ele com Deus. Não é que ele estava um mês sem estar com Deus. Não é que ele estava um ano sem se encontrar com Deus. Horas antes, na viração daquele dia, ele havia estado com Deus. É por isso que a vida com Deus é uma vitória diária. É por isso que o processo é diário. É por isso que santificação é um processo diário. Porque você vai sendo aperfeiçoado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegar à bênção da estatura da perfeição. No Éden, Deus vinha. Quando o primeiro templo é inaugurado em Jerusalém, Deus veio. Mas Deus veio a tal ponto de que quem estava do lado de dentro não conseguia sair, quem estava do lado de fora não conseguia entrar. Só que aqui é uma coisa curiosa sobre o templo, eu estou encerrando aqui. Porque em Amós Deus fez uma promessa, Deus diz: eu vou restaurar a tenda de Davi. Existiram pelo menos 5 construções religiosas no Antigo Testamento. Você tem um tabernáculo no deserto, você tem um tabernáculo de Siló, você tem um tabernáculo de Gibeão, você tem um templo de Salomão. A tenda de Davi era quase que despercebida como uma construção religiosa. É a única localização que Deus não mandou construir, é a única que não tinha sacrifício diário. Davi construiu uma tenda, não para cumprimento de liturgia, mas para dizer uma coisa: ó, isso aqui é um lugar de encontro, isso aqui é um lugar de comunhão, isso aqui é um lugar para ele vir, isso aqui é um lugar para a gente sentir ele, isso aqui é um lugar para a gente ser renovado por ele. Lá na frente, depois que o templo de Salomão já havia sido destruído, era como se Deus estivesse fazendo um olhar para trás, e Deus estivesse dizendo: ah, como eu quero um dia restaurar aquilo que tinha na tenda de Davi. Como assim? Um lugar que o propósito era comunhão e não cumprimento litúrgico. Um lugar que as pessoas iam pelo prazer de estar na minha presença. Um lugar que onde eu me derramava, aonde a adoração era constante, aonde a pureza também era. Culto só é culto se Deus vem, porque o culto de Pentecostes é o culto que Deus vem. Há 2 anos atrás eu estava em Houston, no Texas, visitando o que hoje é uma das maiores igrejas do mundo. Era um estado de NBA, que só para reformar e virar igreja foi gasto mais de aproximadamente, traduzido para a nossa moeda, 500 milhões de reais. Foram 100 milhões de dólares. Ainda hoje passam por lá mais de 20 mil pessoas por domingo.
Mas teve um pastor que falou uma coisa para a gente, que nós não esquecemos. Ele disse, isso aqui é maravilhoso, só que nós cometemos um erro. Qual? Nós trocamos a presença pela excelência. Isso aqui é tudo perfeito. Só que a gente não sai mais se perguntando, será que Deus estava lá naquele culto? Porque tudo tem tanta harmonia, tudo é tão perfeito, tudo é tão empolgante, tudo é tão emocionante. Se a gente quer construir um lugar onde o Pentecostes continua a existir, a gente precisa saber que o Pentecostes só foi o que foi, porque Deus veio. Os 12 só tinham sentido porque Jesus estava entre os 12. Quando Jesus voltou para o Pai, a missão inicial dos 12 já havia se concluído. Não tinha a ver mais com 12, mas tinha a ver com cada um ser um discípulo, por onde chegasse. Porque o Evangelho começou pela força do leigo. A Assembleia de Deus no Brasil começou pela força do leigo. Quem evangelizou o estado do Ceará não foi um pastor, foi uma irmã, foi uma leiga. Porque o Evangelho cresce por meio da força do leigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, aonde você chegar, Deus quer que Deus chegue ali, através de você. Porque o culto que vai marcar o nosso tempo, avivar a nossa fé, transformar cidades e culturas, é o culto que Deus ainda vem. Essa chama não vai se apagar, ela vai continuar a estar acesa. Deus continuará a se derramar sobre nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Esteja em pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Esteja em pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Pastor Antônio, posso dirigir uma palavra de oração? Coloque sua mão no seu coração, se você pode, comigo. Diga, ó Deus, não deixe que eu me envolva com tanta coisa e me esqueça que se nós não anunciarmos o Evangelho, ninguém fará isso em nosso lugar. Porque apenas a igreja carrega essa mensagem. Diga, ó Deus, centralize o nosso foco. Não nos deixe ter um plano B, aonde o Senhor tem um plano central. Diga, ó Deus, não deixe que o nosso coração se prenda a coisas que talvez foram até para um tempo, mas não mais para agora. Diga, Senhor, que a chama não se apague, que o culto não deixe de ter a tua presença, que a igreja não pare de transmitir esta mensagem, que o Evangelho continue a alcançar pessoas, e que isso continue através de nós, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pastor, meu muito obrigado.